escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade. Olá, meus irmãos, bom dia. Bem-vindo a mais uma aula da nossa escola dominical. Nós estamos estudando a revista Igrejas em Apuros, lições das 7 igrejas do Apocalipse. Hoje nós vamos estudar a lição número 6, Tiatira, uma certa tolerância e fidelidade integral. Essa é a lição número 6 da nossa revista. Vamos ler o nosso texto básico, que está lá em Apocalipse. Capítulo 2, nós vamos ler do versículo 18 ao versículo 29. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. E vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservarei o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com um cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, vamos fazer uma oração para começar a nossa aula. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos, Senhor, agradecer, Pai, em primeiro lugar, por tudo aquilo que o Senhor é, um Deus de bondade, um Deus de misericórdia, um Deus que nos amou enquanto éramos teus inimigos, Pai. Queremos te agradecer por tão grande salvação, qual nada fizemos para merecer, Pai. Sabemos que isso é tua graça, isso é tua misericórdia, isso é teu amor por nós, Pai. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo ainda que o Senhor vai fazer, Pai. Queremos te pedir, Pai, que teu Santo Espírito haja poderosamente em nosso meio, abrindo as nossas mentes, abrindo os nossos corações para a tua verdade, Pai, para a verdade da tua palavra. Ilumina a cada um dos irmãos que estão ouvindo essa mensagem, ilumina esse momento, Pai, e que tudo que for dito aqui seja para a glória e honra do teu nome, Pai, para a edificação da tua igreja. Em nome de Jesus que nós oramos, te agradecemos, Pai. Amém. Meus irmãos, a cultura da tolerância na qual nós encontramos hoje, na verdade é uma faca de dois gumes, né? Ela trata de uma cultura em que as pessoas, na verdade, elas não acreditam em nada, não tem um conceito claro do certo e do errado.
E geralmente as pessoas acabam se tornando indiferentes às determinadas situações, a ponto que certas práticas que às vezes eram odiosas aos nossos olhos, por exemplo, há 5, 6 anos atrás, hoje não são mais. Parece que às vezes se tornaram comuns. Então, como resultado, a tolerância ela torna-se assim, indistinta de um relativismo. O relativismo com relação às atitudes, com relação à vida. Ou seja, não existe mais o certo, não existe mais o errado. Aquilo que se coloca com insistência acaba se tornando o certo. Então, o desafio a ser enfrentado pelas pessoas de fé é aprender como purificar a tolerância. Ou seja, como conseguir entender de fato aquilo que é relevante aos olhos de Deus, o que é relevante de fato à palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus nos traz como certo e como errado, né? Para que a gente permaneça, tenha tolerância como uma virtude, na verdade sem sucumbir às forças do relativismo, que é o espírito da nossa era. Então é sobre essa perspectiva que nós temos que considerar a tolerância de Tiatira, ou seja, essa ideia relativista que existia na igreja e que estava ameaçada, né, de deixar de ser igreja devido a essa postura, ou melhor, a falta de uma postura crítica com relação às coisas que estavam acontecendo e uma postura crítica sobre a sociedade em que a igreja estava inserida. E esse é o ponto que nós temos que observar esse texto e é o que nós vamos chamar a atenção da nossa lição. Veja que Jesus ele se apresenta repetidamente como as seguintes palavras, né? Olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Essas aí são figuras que estão lá em Daniel, especificamente no capítulo 7 e no capítulo 10. Jesus fala dos olhos de fogo, né? Esses olhos de fogo, ele se refere a um olhar crítico, um olhar de juiz de Jesus. E ele traz isso para quê? Para nos lembrar que esse olhar de Cristo, ele ultrapassa qualquer fronteira, ele ultrapassa qualquer momento social, ultrapassa qualquer momento histórico, né? E por essa razão, ele vê todas as igrejas em todos os tempos, e Jesus ele tem a competência de diagnosticar qual que é o real estado dessa igreja. E veja que aqui quando Jesus ele usa exatamente essa figura lá em Daniel, né, dos olhos de fogo, mas ele também fala a respeito dos pés. Veja que a figura de Daniel trazia uma estátua com os pés de barro, né? Mas no caso aqui Cristo, os pés de Cristo são o fundamento. Cristo não tem os pés de barro. Na verdade, nós é que temos esses pés de barro. Nós é que somos falíveis, nós que somos frágeis, nós que somos vulneráveis. Então, na sociedade que nós estamos inseridos e que formamos, por ser consequência do que somos, também uma sociedade falível, uma sociedade vulnerável. E onde então está o fundamento da verdade? Está em Cristo. Ou seja, né, os pés de Cristo são o fundamento e o alicerce da igreja. Então é na palavra de Cristo que a igreja tem que ter como base para poder julgar as coisas. Veja que quando Jesus fala, conheço as tuas obras, Jesus fala isso a todas as igrejas, né? Ele fala a igreja de Éfeso, Tiatira, de Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Ele está, na verdade, expressando essa intimidade e proximidade com essa igreja. Então, Cristo, em Cristo, né, na palavra de Cristo, nós podemos encontrar o fundamento dessa igreja. E é onde está o fundamento da igreja. Por quê? Porque Ele é que formou essa igreja, Ele que deu a vida por essa igreja, Ele que comprou essa igreja. E Ele tem a máxima familiaridade
com a sua igreja. Veja lá o texto de João 10, os versículos 14 e 15. Né? Jesus fala: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Veja só, quando se trata de colocar a tolerância ou daquilo que está acontecendo dentro da igreja, ou seja, o que a sociedade traz, porque entenda bem, a igreja ela está inserida na sociedade. A igreja não é formada de ETs, de extraterrestres, de pessoas alienadas, não. A igreja ela traz para si aquilo que é formado pela sociedade, as discussões da sociedade, os questionamentos de uma sociedade. Isso chega até as igrejas, e as igrejas não podem se alienar e fechar os olhos diante dessas discussões. Agora, como analisar essas discussões? À luz da palavra de Cristo, sempre assim. Então, a tolerância ela tem que ser uma virtude, porém ela tem que ser uma virtude baseada aonde? Baseada na pureza do Evangelho, no direcionamento da palavra de Cristo. É assim que a igreja tem que tratar os assuntos da sociedade. Ao serem tratados pela igreja, não podem ser tratados nem com o coração e nem com o fígado. Os assuntos da igreja têm que ser tratados à luz da palavra de Deus. É assim que a igreja tem que analisar aquilo que está acontecendo na sociedade, aquilo que a sociedade às vezes abre mão, a igreja às vezes não pode abrir mão. Às vezes aquilo que a sociedade está oprimindo, a igreja tem que entender que ela tem que acolher. Enfim, mas isso tem que ser feito à luz da palavra de Deus, à luz da palavra de Deus. Então veja que a igreja de Tiatira era uma igreja atuante. Uma igreja atuante. Porém, esse que é o detalhe, né? Veja que desse conhecimento provém o diagnóstico, né? Jesus ele aponta de forma objetiva tanto os pontos positivos quanto os negativos dessa igreja, reconhecendo que a obra que havia sido feita ali era eficaz, só que tinha desvios. Existiam desvios. Alguns irmãos começavam a comprometer a santidade da igreja. É disso que o texto está tratando. Veja que Jesus ele aponta 5 virtudes nessa carta destinada a essa igreja. Fala, por exemplo, das obras, fala do amor, fala da fé, do serviço, a perseverança. Todas essas virtudes elas estavam em franco crescimento, tendo em vista que principalmente as últimas obras, como ele até fala no texto, eram mais numerosas do que as primeiras. Olha só, era uma igreja que estava crescendo em termos de obras, né? Mostra uma igreja que era uma igreja então ativa, uma igreja amável, uma igreja zelosa com o próximo. As obras, o amor e o serviço da igreja, como Jesus ele destaca então o cuidado que havia um pelos outros, né? Os trabalhos de comunhão, oração, ajuda mútua. Por outro lado, a fé e a perseverança sugerem algum período que a igreja tenha passado de perseguição, que eles enfrentaram, mas que resistiram firmemente. Embora haja correções a serem feitas na igreja, veja que Jesus ele não deixa de apresentar aqui as virtudes da igreja de Tiatira. O fato de as últimas obras serem mais numerosas do que as primeiras nos revela que as 5 obras elencadas estavam em pleno desenvolvimento. É interessante a gente comparar com o texto que se trata da igreja de Efésio, né, dos Efésios, na igreja de Éfeso. Ali veja que existia um puxãozinho de orelha. Em que sentido? Jesus fala: olha, eu gostaria que vocês voltassem ao primeiro amor. O contrário de Tiatira, Éfeso, a igreja de Éfeso era uma igreja que, pelo que se entende, uma igreja que estava deixando de lado todo aquele fervor, aquela santidade, aquela ação dentro da igreja, como eles haviam feito quando se converteram. Ou seja, quando se converteram, havia um fogo lá em Éfeso, daí eles foram apagando esse fogo. Ao contrário, aqui em Tiatira, né? Jesus fala que eles possuíam boas obras, mas essas últimas eram melhores ainda, né?
Agora, o que acontece é que a igreja tinha que prestar contas de um ponto fraco, a igreja de Tiatira. Apesar de todas essas qualidades, e apesar de notar-se nesse texto que a igreja estava crescendo em fé, em serviço, em obras, em perseverança, ela tinha um ponto fraco. E qual era o ponto fraco? Era essa tolerância com o erro. Então, mais uma vez, nós temos aqui um contraste com a igreja de Éfeso. Veja que no texto lido sobre a igreja de Éfeso, Jesus fala que ela precisava voltar ao primeiro amor. Só que ela tinha um elogio na igreja de Éfeso, que essa igreja ela não suportava homens maus e hereges no meio da igreja. Já Tiatira não, pelo contrário. Ela estava tolerando homens maus, hereges, que estavam distorcendo a palavra dentro do seu próprio meio. Então, veja que aqui Jesus chama que o dever bíblico da igreja é zelar pela pureza da igreja. E acaba, de uma forma ou de outra, impondo que alguns critérios, né, para quem quer ser membro da igreja. Quando se fala de membros da igreja, você está tratando de pessoas que assumem compromissos. Qual compromisso? Compromisso com o zelo dessa pureza da igreja. Quando Jesus chama a atenção sobre essa tolerância com o erro, nós temos que aplicar essa ideia na prática. Então veja que Tiatira era uma cidade muito bem localizada. Ela fazia rota comercial entre Pérgamo e Sardes, e havia uma estrada que ligava com Esmirna. Então era um ponto estratégico. Ela foi conquistada pelos romanos em 190 a.C., quase 200 anos, né? E se tornou um importante foco comercial por conta da sua localização, né? E ali existe então a presença de várias profissões, padeiros, né, curtidores de couro, pintores, oleiros e várias, né? Então esse comércio, o fato que essa diversidade profissional, ela estava ligado a determinados sindicatos. E esses sindicatos eram sindicatos de adoradores dos deuses. Ártemis e Apolo eram os dois deuses que possuíam templos nessa cidade. E formavam então grupos de pessoas, como se fossem não vou falar que eram os levitas, né? Mas os sacerdotes, os responsáveis pelo templo e pela administração desses cultos. Eles formaram sindicatos e foram cooptando esses profissionais a esses sindicatos. Então veja que existia essa ordem social e religiosa ao mesmo tempo. Então veja que você pensar que eles consideravam isso, né? Que o trabalho contava com a bênção desses deuses, ou seja, você conseguia desenvolver bem a sua profissão desde que você contasse com a bênção desses deuses. Então somente pessoas, os trabalhadores que fossem devotos a esses deuses que teriam chance de progredir. Então você imputavam essa crença nas pessoas, né? Somente os adoradores de Ártemis ou Apolo que conseguem prosperidade, né? Veja que essa heresia ela faz parte hoje das igrejas cristãs, infelizmente, né? Dentro de igrejas prega essas coisas. Você vincula então a prosperidade material à questão de você estar ligado a uma entidade. Então, mas o fato é o seguinte: é claro que as bênçãos são de Deus, é Deus que sabe de tudo, né? O que acontece na sua profissão, tal, se você vai ser bem sucedido ou não. Mas o fato de você ser bem sucedido ou não ser bem sucedido, estar são ou não estar doente, isso não quer dizer que não tem a ver com a sua ligação com Deus ou não. Se você é abençoado ou não, você não pode fazer esse vínculo. Mas o fato é que existia. Então os trabalhadores ali, necessariamente, eles tinham que se vincular a um grupo. E somente esses trabalhadores vinculados a esse grupo é que podiam trabalhar, né? É que recebiam benesses, que recebiam autorizações para comercializar. Eles acabam então criando essa
a situação dos templos, né, dos representantes de templos dominarem o comércio local. Então, por essa razão, os cristãos da cidade, eles começaram a perder o seu espaço comercial e começaram a enfrentar a pobreza. Então, veja, uma cidade, um ponto comercial daquele mundo, um local estratégico, uma cidade muito movimentada, que girava muito dinheiro, porém, pela opção de serem cristãos, os cristãos estavam sendo proibidos ou encontravam dificuldades em trabalhar. E eles estavam enfrentando então essa situação, começam a perder de fato, né, os seus espaços, e vem aí a pobreza. Os cristãos que se recusavam a honrar os deuses pagãos, a comer carne sacrificada aos ídolos e a praticar a imoralidade sexual, porque em muitos templos existiam as prostitutas dos templos, né? As prostitutas sacerdotais. Na verdade, os cristãos que se negavam a fazer isso, a prestar culto a Ártemis ou a Apolo, na verdade eles estavam arriscando a sua existência material. Eles eram considerados os párias daquela sociedade. Não tinham uma religião, né? Não tinham um Deus que os protegesse. Era assim que eles eram vistos. E é claro que aí as portas todas se fechavam e eles começam a sentir dificuldades. Então, na denúncia aqui que Jesus coloca, ele fala de uma mulher, Jezabel. É claro que essa aí é uma figura que o escritor, né, que João utiliza a partir da sua revelação. Ele vai buscar lá no Antigo Testamento, lá em 1 Reis, 2 Reis e tal. Então essa Jezabel, ela se autodeclarava profetisa. Ela ensinava, induzia os membros da igreja à prostituição, como diz, né? Você quer conseguir ter seu comércio, você quer conseguir trabalhar, então olha, você tem que participar desse ritual, você tem que comer dessa carne sacrificada aos ídolos. Então provavelmente, é lógico que Jezabel não era o nome literal dessa mulher. Esse nome, na verdade, como eu disse para vocês, ele vai trazer à memória aquela esposa de Acabe, que era Fenícia, e tanto Acabe como Jezabel, Acabe era o rei, né, de Israel, ele foi responsável, o casal, né, foi responsável a instituir a adoração a Baal como adoração oficial em Israel. Então a indução à prostituição se refere primeiramente à idolatria. Veja só que aqui se está tratando tanto dessa questão das práticas sexuais mesmo, né? Mas também prostituição no sentido, vocês têm um Deus, vocês foram comprados por Cristo, pelo sangue de Cristo, vocês têm uma aliança com Cristo, vocês têm uma aliança com o Deus Pai. No entanto, vocês estão procurando outros deuses. Então essa ideia também da prostituição aqui, ela está ligada a essa prática, né? Ou seja, ela está ligado aos 2 primeiros mandamentos, ou como Jesus resume, né, do amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com toda a sua mente. E esse amar a Deus é o amar de estar junto, né? Mas veja que então você tem essa ideia, né, de você deixar Deus para buscar outros deuses. Então a Jezabel, essa profetisa, ela estava ali dentro incitando os cristãos a praticarem a prostituição. Então primeiro nesse sentido, né? Mas também a prática sexual ali entre os adoradores dos templos pagãos, né? E enfim, daí os cristãos de fato começam a se corromper. E é isso que Jesus está criticando. E a igreja tolerava que essa pessoa ali dentro começasse a perverter os membros da igreja com esse discurso: olha, você faça isso, não vai ter problema algum, né? No seu coração você é cristão, mas por fora você faz as práticas de Ártemis aí, né? Enfim. Veja que muitos persuadidos por aquela profetisa começaram a achar que não tinha problema
ter relações com outras pessoas, para quê? Para salvar seus negócios. Participar de cultos aí, de culto a outros deuses, participar de outras celebrações, para quê? Para que não cair na indigência, né? Para não perder o seu negócio, que a pobreza afetar de fato sua família. Então a tolerância da igreja de Tiatira, portanto, ela agredia mandamentos que eram claros de Deus, quanto à participação em cerimônias dedicadas a demônios e no caso, a pecados sexuais. Fora a ideia de você abandonar Deus para cultuar outros deuses. Então Deus amava a igreja de Tiatira, mas não podia ser indiferente ou ser conivente com esse pecado e esses vícios. Então, por essa razão, o que Jesus fala? Ele dá um tempo para que se arrependesse. Então foi essa a recomendação de Paulo, por exemplo, a Timóteo. Lá em 2 Timóteo capítulo 2, entre o versículo 25 e 26, né, veja que Paulo fala a Timóteo que aqueles que se encontravam cativos pelo diabo fossem disciplinados com mansidão, na expectativa de que Deus lhe concedesse, né, então, um arrependimento para que eles conhecessem plenamente a verdade. Ora, então, por amor, Paulo aconselha a Timóteo a pegar aqueles que haviam sido enganados pelo diabo e que disciplinasse esses irmãos. Mas disciplinasse de que maneira? Para humilhar? Não. Disciplinasse com mansidão, né? Trazer essas pessoas para perto, mas que corrigisse essas pessoas, apresentasse o erro delas, para que elas se arrependessem e que de fato tivessem uma vida plena com Deus. Então, de alguma maneira, Deus sempre quer nos comunicar a sua verdade, nos instruir, disciplinar e nos despertar da sonolência do pecado. Veja que a carta de Paulo aos Efésios, ele fala o seguinte, que estávamos mortos em nossos pecados e delitos, e Jesus então ele vem e nos traz a vida. Então em Cristo nós temos a vida, para além do pecado, para além da morte espiritual. Mas é interessante que às vezes as pessoas acabam dormindo no pecado, né? Acordaram, mas às vezes acabam dormindo, e às vezes a igreja é tolerante. Agora, o prazo para ouvir e se arrepender tem limite, né? Deus estabelece um tempo perfeito para cada um de nós, e isso é individual. Então, ouvir e se arrepender, esse está dentro de um prazo, né? E cada um sabe qual é o prazo, né? Mas a igreja ela tem que estar atenta a essas questões. Ela tem que estar atenta a isso. Ela não pode tolerar, e sim, muito pelo contrário, ela tem que buscar trazer e apresentar a verdade. Apresentar a verdade àqueles que vivem no erro, de tal forma que eles se arrependam e que assim eles possam viver plenamente. Então, se não atentarmos às advertências, Cristo nos tratará como for necessário. É isso que ele está falando no texto, né? Nós não podemos esquecer que Jesus, ele nos ama profundamente e sempre nos amará. Ele já provou isso, na cruz ele já provou isso. Contudo, enquanto ele mantém os seus olhos atentos a cada um de nós, ele também mantém os olhos sobre a igreja de modo geral. E ele trabalha para ver a igreja cada dia mais pura. Se você olhar o texto lá em Efésios 5, capítulo 27, Paulo escrevendo fala assim, que para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, por essa razão, veja que nos versículos 22 a 24, né, Jesus ele nos revela uma profunda ira. Contra quem? Contra a igreja? Não, contra o pecado, alertando sobre o risco de deixarmos de observar os seus mandamentos e sermos tolerantes ao pecado, sermos tolerantes ao erro que vai adentrando a igreja. Então, por algum tempo, Deus permite que o pecador ele se mantenha numa vida de pecado e desobediência. Se você olhar no Salmo 81, 12, veja que Deus fala assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os
seus próprios conselhos. Então, se nada escapa ao controle soberano de Deus, em sua sabedoria infinita, ele não disciplina nem pune imediatamente cada transgressão ou blasfêmia que sofre. E nós pecamos diariamente, né? E todos, a sociedade peca diariamente. Mas ele já tem em mente, né, o tempo adequado e a maneira de agir com cada um de nós. Então, com a igreja de Tiatira, a palavra determina que Jezabel ficará prostrada. Ela e seus filhos, isto é, aqueles que o seguem, né, são seus seguidores, eles iam sofrer as consequências. Deus é o ser mais longânimo do universo, mas sua paciência é limitada por quê? Pela sua justiça. E veja que Jesus está sendo claro aqui com esse povo. Quando esse limite termina é porque chegou o tempo do juízo. Veja que lá no versículo 23, ele diz o seguinte, né? Eu sou aquele que sonda mente e corações e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Isso é o justo juiz, que aplica a sua justiça de forma retributiva, considerando os pecados de forma individual. Então isso mostra o equilíbrio e o olhar cuidadoso de Jesus, porque ele tem para considerar cada caso. Agora, uma acusação ainda mais severa é quando Jesus associa o pecado deles com o conhecimento adquirido. No caso aí, lá no versículo 24, ele fala nas coisas profundas de Satanás. Essa expressão aí provavelmente é uma contraposição à alegação de que Jezabel, como profetisa, ela tinha acesso às coisas profundas de Deus. Sabe aqueles segredinhos que só alguns sabem? Então essa Jezabel sabia que conhecia coisas da profundeza, coisas profundas de Deus. E então Jesus coloca aí que na verdade o que ela conhecia eram coisas profundas de Satanás. É como se essa Jezabel ela pudesse defender e ensinar segredos que nenhum outro apóstolo de Jesus tinha recebido, nem Paulo, nem Pedro, não, ninguém recebeu isso, só eu sei. Bobagem, né, meus irmãos? Uma bobagem. Isso hoje a gente vê de monte, né? A gente vê de monte apóstolos, bispos que têm suas revelações. Teve um maluco agora, semana que vem, até falando da fortuna que ele tem, que Deus revelou para ele que ele tinha que aplicar no sei de que bitcoins. Piada, né, meus irmãos? E tem, as igrejas vão aceitando isso, né? Então veja que um último detalhe desse ponto a ser enfatizado é que Cristo deu à igreja autoridade. Para quê? Para que ela exerça a disciplina. Então a questão da disciplina e o olhar está dentro da igreja. Essa autoridade é da igreja. Veja aquele texto que a gente leu de Paulo escrevendo a Timóteo. Paulo falou, olha, esses que foram enganados por Satanás, eles têm que ser disciplinados com amor, para que conheçam a verdade, se arrependam e consigam viver plenamente em Cristo. Então a igreja representa Jesus com dois propósitos, tanto para recuperar o irmão em pecado, como para manter a igreja pura. Veja, vou repetir isso que é muito importante. A igreja, ela representa Cristo com dois propósitos, tanto para recuperar o irmão que está em pecado, como também para manter a pureza da igreja. Não podemos esquecer desses dois pontos. Então, aos fiéis, a palavra é de encorajamento. Veja que no versículo 5 ele fala, conservai o que tendes, mantenha o que tendes. Se você está numa igreja muito corrompida, percebe que há muita coisa errada acontecendo e que a liderança se mantém distante ou indiferente ao erro, conserve a sua integridade e não se deixe corromper. É disso que Jesus está falando. A igreja de Tiatira ainda perseverava, um grupo de fiéis que continuavam perseverantes ali na doutrina correta e não seguiam essa profetisa, não seguiam Jezabel. Então, como modelo, em todas as 7 cartas, Jesus concede uma promessa àqueles que se mantiverem fiéis. Então, a promessa é altamente gloriosa, pois Cristo promete compartilhar o seu reinado com aqueles que forem firmes até o fim. E, claro, a firmeza será ainda mais notável em meio à pressão coletiva para tentar fazer o crente cair no pecado. Então,
aos que resistirem, Jesus dará autoridade sobre as nações, um cetro de ferro para regê-las e destruir todos os inimigos de nosso Senhor. Esse reino, na verdade, ele já é presente a todo fiel. Vamos ler dois textos que falam sobre essa questão, textos bem interessantes, um do Antigo Testamento e um do Novo Testamento. O primeiro está lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 6. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Isso em Êxodo. Agora, olha que interessante. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, esse reino ele já é presente aqueles que são fiéis a Deus. E Paulo, ele usa a mesma ilustração para falar de nossa posição hoje, né? Pois Deus nos fez, o que está em carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 6, que Deus nos fez assentar nos lugares celestiais. Não é que ele fará, ele já fez, onde Cristo já está assentado à sua direita. Essa é a promessa, né? Agora, a segunda promessa aos fiéis é que receberão a estrela da manhã, lá no versículo 8, que é o próprio Jesus. Então, essa descrição que Jesus faz de si mesmo revela numa posição superior a quem? A de César e a toda a divindade romana. É ele que é a estrela da manhã. E não apenas ele, mas todos os crentes que compartilham da sua glória. Portanto, aqueles fiéis de Tiatira, ainda que sofressem desprezo pelos membros idólatras da própria igreja, ou ainda que a cidade os perseguisse por não se renderem aquelas conveniências luxuriosas e imundas da sociedade e do comércio, brilhariam juntamente com Cristo. Meus irmãos, a igreja de Tiatira tinha virtudes e defeitos, razão tanto para receber encorajamento de Jesus, como para ser ameaçada de disciplina, caso não se arrependesse. Hoje precisamos prestar atenção para averiguar se Jesus, se o nosso Senhor, tem visto essas mesmas virtudes em nós hoje. E se porventura não temos aberto demais as portas da igreja para as influências idólatras e promíscuas de nossa sociedade. Analise sua vida. Observe se você não tem negociado princípios bíblicos a fim de agradar pessoas, assim de se dar bem, assim de ter vantagens. Somos sempre tentados a reduzir nossos padrões de fidelidade com o fim de sermos mais aceitos pelas pessoas. Cuidado para não cometer esses mesmos erros. Que Deus te abençoe, tenha um bom domingo e uma boa semana.